Oi, pessoal, eu sou a Bárbara, professora de Química, e hoje a gente vai ver uma aula sobre radioatividade. Radioatividade, né? Esse tema aí que no nosso dia a dia está bastante presente, geralmente atrelado a coisas não muito positivas, como o acidente do César 137, Chernobyl. Só que tem grandes aplicações, tem uma vasta aplicabilidade, é usual no nosso dia a dia, tem aplicação social. Então, é com isso que a gente vai começar a nossa aula, com as aplicações da radioatividade, para a gente ver que tem o porquê da gente ver isso, que não é só coisa ruim. Então, radioatividade, entre as suas aplicações mais importantes na medicina, exames de raio-x, tratamento contra o câncer, contra tumores, na radioterapia, por exemplo, são baseados nos princípios da radioatividade. Radioatividade também é usada para estudo de fósseis, datação com carbono 14, que é uma das variações do carbono, uma das variações radioativas do carbono. Sim, um radioisótopo do carbono. É, é, Além disso, também é usado para a geração de energia, né, em usinas nucleares. Então, tudo bem, a gente sabe ali do funcionamento da radioatividade, a gente vê que tem uma aplicação, tem o porquê da gente estudar isso, mas de onde surgiu? Como que veio esses estudos? É, então, primeiro eu vou estar mudando a cena aqui para a gente poder ver a Marie Curie. Marie Curie, vocês vão me desculpando aí a pronúncia, né? Do nome, dos sobrenomes, dos nomes deles. Então, a descoberta da radioatividade, né? De onde que vem? Por que alguns átomos são radioativos, outros não são radioativos? Quando a gente encontra os elementos na sua forma mais estável, são a forma que eles são encontrados na natureza, eles estão, né, igual eu disse, nas suas formas estáveis. Alguns elementos, alguns átomos, eles têm uma instabilidade. Então, eles vão emitir energia para poder encontrarem as suas formas mais estáveis. E aí, como que foi descoberto? Becquerel é, armazenou, ele fazia estudos, né? Ele fazia vários estudos e aí ele armazenou alguns elementos químicos e ele via que quando ele armazenava próximo de filmes fotográficos, esses filmes fotográficos acabavam sendo marcados. Então ele falou assim: ah, tá tendo uma emissão de alguma coisa, né? Uma emissão de luz ali. É, então chegou à conclusão que algumas coisas podiam estar emitindo luz, então podiam estar emitindo energia, né? E ele assemelhou isso aos estudos de raio-x, a similaridade com o raio-x que tinham sido descobertos um pouquinho antes desses estudos. Porém, quem chegou mesmo a fundo, né, na radioatividade, realmente descobriu, viram as funcionalidades, foi o casal Pierre Curie e Marie Curie. Uma curiosidade é que o elemento polônio é chamado polônio por conta da polonesa Marie Curie. Ela também descobriu outros elementos, como o rádio, e o polônio, quando ele faz um decaimento, ele chega ali no rádio, enfim, bem interessante. E essas formas de energia, né, que os átomos poderiam estar liberando eram de dois jeitos, tanto como partícula, tanto como onda. Então, vamos ver as formas de emissão da radioatividade, né? Como eu falei, eles podem estar emitindo a partir de partículas e a partir de ondas, né? As partículas a gente tem alfa e beta e ondas, os raios gama. A partícula alfa é uma partícula positiva constituída por dois prótons, dois nêutrons. Então, aqui representada como se fosse um elemento, né, na tabela periódica, representaçãozinha. Aqui sendo a massa, aqui sendo o número de prótons. É interessante, né? Número de massa é o quê? Prótons mais nêutrons. Então, faz sentido que eles tenham dois prótons e dois nêutrons, né? E tem um baixo poder de penetração. Já as partículas beta são partículas negativas que não possuem massa, não contêm massa, são constituídas por um elétron e possuem um poder de penetração superior ao dos raios alfa. Já os raios gama são ondas eletromagnéticas. Por serem ondas, não vão possuir massa, né? São ondas eletromagnéticas de alta energia. É, Maior poder de penetração em relação às partículas alfa e beta, né? Então, aqui a gente pode ver a ordem de penetração: partículas alfas, partícula beta e onda eletromagnética raios gama. Beleza. Então, existem as leis da radioatividade. As leis da radioatividade são duas
E a primeira lei da radioatividade diz respeito sobre a emissão de partículas alfa. Quando um átomo emite esse tipo de radiação, dá origem a um novo átomo com um núcleo contendo 2 prótons e 2 elétrons a menos. Isso leva a uma massa 4 unidades menor, né? Por conta daquela emissão ali que a gente tinha visto, da massa dele ser 4. Então, se ele vai emitir essa partícula, ele vai perder uma massa de 4. E como ele tinha 2 prótons, a partícula alfa, ele está emitindo essa partícula alfa, o próximo elemento, né, depois dessa emissão, ele está tendo um número atômico 2 unidades menor, né? Como a gente vê aqui nesse exemplozinho, a massa era 239, número atômico 94, emitiu uma partícula alfa, então a gente chegou numa massa de 235, diminuindo 4 unidades, e o número atômico 2 unidades menor, né? Porque foi emitido aí esses 2 prótons. Então, a primeira lei diz pra gente sobre isso, e a segunda lei é sobre a emissão da partícula beta. A massa permanece a mesma, porque a partícula beta não tinha massa, como visto anteriormente, e o número atômico vai ser aumentado, né? O novo átomo formado é um isóbaro do anterior. O que seria um isóbaro? Mesma massa. Então, a gente vê aqui nesse exemplo, carbono emitiu uma partícula beta, a gente tem esse novo elemento com a mesma massa do anterior e o número atômico, o número de prótons foi aumentado em 1 unidade. E a terceira lei da radioatividade seria sobre os raios gamas? Não vai ter, porque quando ele emitir uma partícula gama, vocês concordam comigo que não vai sofrer alteração pelo fato de não ter prótons em massa? Exatamente. E aí, a gente vai ter o decaimento radioativo. Vocês lembram que eu tinha falado sobre a aplicação da datação de carbono? O que acontece? Quando acontece acidentes, né, com elementos radioativos, retomando mais uma vez a questão do césio, o local é separado para a população não ter contato, não se contaminar, mas com o tempo essa radiação do lugar vai diminuindo, porque o elemento parou de ser radioativo, a radiação dele vai decaindo. Por exemplo, existem vários estudos lá em Chernobyl para a região poder voltar a ser habitada, né? Por conta da diminuição da radioatividade. E aí, como que funciona esse decaimento radioativo? A gente chama de tempo de meia-vida, à medida que o tempo necessário para a massa inicial que você tinha da sua amostra radioativa cair pela metade. Então, esse tempo de meia-vida, dado por Pzinho, né? E aí, é um tempo dessa massa aqui cair pela metade. Como vocês estão vendo, aqui a gente tinha uma massa inicial, aqui a gente tem essa massa inicial dividido por 2, a próxima dividido por 4, né? Porque pegou essa próxima, que seria a próxima inicial, né? Que já vem da anterior, e divide essa por 2. Então, é essa daqui dividida por 4. E aí, depois, a próxima vai ser essa aqui dividido por 2, ou essa daqui dividido por todas essas vezes, que dá dividido por 8, né? Então, a gente pode calcular esse tempo de meia-vida como a quantidade de vezes, né? Que foi dividido. Então, vamos lá. Se o tempo de meia-vida era 2 anos e passou 3 vezes o tempo de meia-vida, 2 vezes 3, a gente consegue ver que passou 6 anos, não é mesmo? E qual que vai ser a nossa massa após o decaimento? A gente consegue perceber que a massa final é a nossa massa inicial dividido por 2, né? E aqui fica bem fácil de visualizar que é elevado a quantidade de tempo de meia-vida que passou, né? Se passar uma vez, é dividido só por 2. Se passar 2 vezes, é dividido por 4 em relação a essa massa inicial. Então, 2 elevado à quantidade de tempos de meia-vida que passou. Beleza? Então, na nossa próxima aula, a gente vai fazer um exercíciozinho sobre radioatividade, ver um pouquinho melhor sobre as aplicações. Quem quiser ver mais a fundo sobre a radioatividade, aqui no Mérito a gente tem um curso preparatório para a UniRV, né, que aborda bem mais a fundo o tema de radioatividade. Se ficar com alguma dúvida, vocês podem entrar em contato pelo WhatsApp. Você falar assim, não, Bárbara, eu não quero o curso, eu só quero uma apostila para eu poder estudar sozinho, com exercícios. A gente também tem essa opção aqui da apostila para vocês poderem estar adquirindo, tá? Só entrar em contato. Beleza? Então, até a próxima aula para a gente resolver
um exercício sobre radioatividade.